Tempo. Talvez aquilo que mais se ganhou com a pandemia. Tempo para a família, tempo para ficar em casa. Tempo para fazer o que nunca se faz. Para mudar as rotinas de sempre, adotar novos hábitos. Mas tempo também para dar espaço aos medos, receios, ansiedades. Stress, angústia e nervosismo são alguns dos problemas psicológicos que muitos enfrentaram durante a quarentena. Perante esta situação, muitas pessoas ficaram vulneráveis e refugiaram-se no consumo de álcool e drogas. Muitas vezes a forma de lidar com isso é consumindo. Daí que pessoas que normalmente não consumiam acabam por vezes por consumir, quem consumia acaba às vezes por abusar um pouco mais e quem tem a dependência já é uma fragilidade que a pessoa tem, muitas vezes, portanto, volta ao consumo. Mesmo quem está em recuperação, por vezes, acaba por consumir. A Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas, CCAD, deu continuidade ao programa de rádio Espaço para uma Vida Saudável, dedicado precisamente à situação do consumo de drogas em época de quarentena. Além disso, os técnicos da CCAD fazem parte da equipa da Linha Verde 811 12, que prestam assistência psicológica às pessoas em confinamento social. O melhor mesmo é não consumir, porque temos que ter o corpo o mais saudável possível, que é para combatermos o vírus, caso haja necessidade, caso venhamos a contrair o vírus que causa a Covid. Portanto, é fundamental estarmos saudáveis e sabemos que o álcool e outras drogas vão debilitar a nossa saúde e automaticamente mais dificuldade o corpo terá em caso de necessidade de combater qualquer infecção. Segundo dados do Instituto Cabo-Verdiano de Igualdade e Equidade do Género, o ICEG, entre os meses de abril e maio, os casos de violência baseada no género aumentaram 8% em comparação com o mesmo período em 2019. A instituição acredita que este aumento se deveu ao confinamento social, que aumentou os conflitos domésticos. Grave é se não tivesse havido, porque repare, durante o confinamento as pessoas ficaram em casa. Muitas famílias com problemas tiveram que conviver em casa com os filhos e com o marido agressor ou famílias com problemas. Significa que esse aumento de 8% é que essas famílias que tiveram problema denunciaram. Portanto, que é muito bom. Não aumentamos tanto porque também trabalhamos. Alguns sim, alguns já têm histórico e a nossa maior preocupação é estar sempre em cima dessas pessoas para ver qual é a situação que estão a viver, mas outros são casos novos e nós entendemos perfeitamente esta situação de confinamento dentro de casa e muitas coisas acontecem. Foram desenvolvidos vários mecanismos de combate à VBG nesta época de pandemia. O ICIEC, em parceria com as farmácias nacionais, implementou o projeto Máscara 19, um mecanismo de denúncia em tempos de confinamento social. Na farmácia, as vítimas de VBG em perigo devem pedir a Máscara 19, que não é mais do que um código de alerta. Perante ele, o farmacêutico deve desencadear o processo de denúncia e proteção da vítima. Outro mecanismo desenvolvido foi a campanha Boca se taboçou, em português, Não Estás Sozinha, que pôs à disposição um número de SMS para pedidos de ajuda. O lema é: se não puder falar, escreva. São mesmo característica da situação da VBG, tendo em conta que é um problema cultural, tendo em conta que é um problema de machismo e muitas vezes não podemos dar desculpa com a questão da droga, de álcool e de outras coisas. Mais fácil
As pessoas podem enviar um SMS do que telefonar. Custa às vezes falar. Vamos manter a máscara 19. Covid-19 permitiu-nos ensaiar novas formas de irmos ao encontro de uma forma célere e bem pragmática para a denúncia, e são estas ferramentas que nós vamos continuar a utilizar, porque revelaram-se até muito mais eficazes das que estávamos a utilizar. O estado de emergência já terminou, mas as consequências sociais e psicológicas deste longo tempo ainda estão por apurar. Sendo certo que elas estão fortemente ligadas a problemas financeiros, desemprego e perda de rendimentos provocados pela pandemia. As Nações Unidas já alertaram para a previsão de aumento de violência baseada no género, da violência contra crianças e adolescentes, do consumo de álcool e drogas e do trabalho infantil. Flagelos a que Cabo Verde não está imune em tempos de pós-pandemia.